poder estar aqui com vocês aqui. Eu tenho certeza que aquilo que Deus estabeleceu para que fosse hoje, Deus fará hoje. Parabéns por esse trabalho lindo. Quantas pessoas saíram no sábado da sua casa, ainda mais com Copa, o mundo, sei lá o que mais, para vir à igreja, receber uma bênção, e estar participando dessa campanha do pasto ao trono. Deus tem algo para você nessa noite. Deus colocou no coração da pastora, dos pastores aqui, porque Ele quer fazer na sua vida. E aquilo que Ele já começou a fazer, Ele fará. Aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la. E Ele vai fazer isso com a sua vida nessa noite. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus. Podemos assentar. Antes de orar e trazer a palavra, eu gostaria... Minha esposa, a pastora Selma, mandou um abraço. A pastora Elza, o pastor Francisco, os demais pastores, a igreja. Normalmente ela vem comigo, mas ela, como está sempre com trabalho lá na igreja também, ela está lá na igreja agora, igreja que eu pastoreio. Irmãos, antes de trazer a palavra, eu quero falar uma coisa bem rápida, não vou gastar tempo com isso aqui não. Cada dia que passa, nós estamos vendo mais e mais coisas acontecerem que parece que cada semana parece que é pior que a outra. Os crimes estão acontecendo. E se você olhar bem perto, você vai ver que droga tem muito a ver com isso. Uma boa parte dos que fazem estão drogados. Então você vai ver filho matando pai, pai matando filho. A Bíblia chama isso de desafeiçoado. Desafeiçoado não é aquela pessoa que não tem nada com você. Desafeiçoado é aquela pessoa que tem ligação próxima de você, é um parente próximo. Por isso que é chamado desafeiçoado. E a Bíblia fala que nos últimos dias os homens se tornariam desafeiçoados. Mas principalmente nós temos hoje a droga como principal ação disso. E eu ajudo um casal de missionários que trabalha com viciados em cocaína, heroína, crack, maconha. E a igreja quadrangular, eu gostaria que vocês se alegrassem por isso. Possivelmente daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, eu devo estar representando a igreja nacional lá no Panamá. A igreja brasileira hoje, a igreja evangélica quadrangular, é a que mais envia missionários para o mundo todo. Preste atenção. Preste atenção nisso. Nós somos um país emergente. Na verdade, eu até acredito que nós nem saímos do terceiro mundo, estamos ensaiando a saída do terceiro mundo. E com isso, Deus nos deu a graça de sermos a igreja de todas as quadrangulares, que são mais de 130 países, a que mais envia missionários no mundo todo. E todo terceiro domingo, aqui eu não sei o dia que vocês fazem, nós separamos para dar a oferta missionária. Eu conheci esse casal de missionários que trabalham com drogados. Então eu não posso tirar da oferta de missões e passar para eles, porque a oferta de missões é da igreja. Mas eu os conheci, sei que são gente séria, pessoas sérias. Eu falei, olha, onde eu for, pelo menos por um tempo, o que eu tiver, eu levo e vou oferecer. Quem quiser comprar vai abençoar vocês. Não sou contra quem leva CD, quem leva DVD, quem leva livro. Aquele que prega, aquele que está fazendo a obra, vive disso. Mas o que eu vou pedir a vocês hoje é em nome daqueles que não têm voz para pedir. Eu trouxe apenas 3 livros e o editor me viu falar, eu estava levando meus livros ainda, e ele falou para mim, não pastor, eu vou dar para você alguns livros para que você possa também abençoar essas pessoas. É um livro que chama Evangelismo por Fogo. O autor dele, aqui na contracapa vocês já vão ver uma multidão. É hoje o evangelista mais influente na África. E as maiores cruzadas que você tem notícia, se você entrar na internet e bater lá no Google, a maior cruzada já realizada vai cair justamente o nome dele, chama Reinhard Bonnke.
Ele é um alemão, ele prega normalmente em inglês, mas tem uma influência enorme na África. E o mais interessante é que ele é filho de um pastor. E o pai dele disse uma coisa para ele. Tinha o irmão mais velho, e o pai dele disse para ele: olha, seu irmão mais velho tem cara de pastor, você não tem cara de pastor, você não vai fazer nada. Ninguém conhece o pai dele, ninguém conhece o irmão mais velho dele, todo mundo conhece ele. Porque aquele que Deus escolhe, Deus escolheu. Não importa o que falaram para você, se Deus te escolheu, Deus te escolheu. Se é o teu nome que vai aparecer com o nome de Jesus, Deus vai te escolher para isso. Então não tenha preocupação com isso. Então eu só tenho 3 livros. Na livraria, esse livro custa R$50. Aqui eu estou vendendo por R$25. Não estou fazendo pechincha, só tenho 3 livros. Não sei com quem eu posso deixar. Pode ficar com você. No final vai estar lá atrás. Tem fotografias dentro que mostram as cruzadas, e aqui fala do Espírito Santo também. Como o Espírito Santo nos leva, com uma linguagem bem simples, a nos tornarmos ganhadores de almas, cheios dele. Então fica aqui o meu pedido. Você comprou o livro, você não vai estar abençoando o pastor Joaquim, você vai estar abençoando um ministério de pessoas que você não conhece, mas ajudando o pastor Joaquim a abençoar outros ministérios. Amém? Então, para você comprar na loja, custa uma loja, numa livraria, já é difícil você achar, porque esse é o primeiro, tem um segundo e um terceiro dele. Custa R$50. Aqui hoje você vai levar por 25. Se você já quiser comprar para dar de presente, faça isso, que você vai estar abençoando pessoas. Amém? Amém? Então vai estar lá no final, chama Evangelismo por Fogo. Tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça. Senhor, obrigado pela honra e privilégio que o Senhor me dá de estar aqui, de ver com os meus olhos a grandeza daquilo que o Senhor está fazendo na vida deste povo abençoado, através desses pastores, pastor Aelso, pastor Francisco e sua equipe de trabalho. Senhor, muito obrigado, porque já quando eu cheguei aqui, já senti o fogo do teu poder sobre as nossas vidas. Senhor, obrigado, porque aquilo que o Senhor vai fazer, ninguém pode fazer. Aquilo que o Senhor já realizou e vai realizar, ninguém pode realizar, só o Senhor é que pode fazer. Senhor, agora toma o teu lugar entre nós, e que a tua palavra nesse momento libere o poder da tua unção sobre a nossa vida, para que apenas ao Senhor e somente ao Senhor seja dada honra, louvor e glória. Senhor, eis que um homem está aqui à frente falando, mas que seja a voz do teu Espírito Santo, com o som de muitas águas, falando, Senhor, a cada coração que está aqui, desde aquele que está aqui pela primeira vez, aquele que está aqui desde que essa igreja começou. Faz uma obra sobrenatural, Senhor, porque nós estamos nessa caminhada contigo, no nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz amém. Amém. Abra a sua Bíblia comigo. Eu vou usar várias passagens, mas no início eu vou ler algumas para que você outras eu vou só mencionar, não vou utilizar como passagem, para que você entenda. No livro de segundo livro, a segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5, diz assim: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito Santo. Diga comigo, o penhor do Espírito Santo. Diga para o irmão que está do seu lado, o penhor do Espírito Santo. Salmo 51, versículo 11. Marca esse versículo que eu estou falando para você. O rei Davi, e creio que quando pensaram nessa cruzada, pensaram justamente de quem saiu do pasto e foi para o trono. O rei Davi, ele recebeu 3 missões até se tornar rei. E aqui, como rei já instituído no capítulo 11, ele vai fazer uma oração. Ele vai dizer assim: não me lances fora da tua presença,
e não retires de mim o teu Espírito Santo. Vamos ler juntos? Não me lances. Vamos falar mais forte aí, gente. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quem pode dar um grito de vitória, dê um grito de vitória aí no seu lugar. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. O Senhor Jesus está dizendo, pouco antes dele subir aos céus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Então eu estou falando das últimas palavras que Jesus disse nessa terra. Ele não disse recebam, ele não disse você está curado, ele não disse está aqui o seu carro. Ele está nos dando, e para entendermos o que ele está nos dando, vamos agora irmos ao Evangelho de João, capítulo 14. E ele confirma tudo isso. Ele vai dizer: e eu rogarei ao Pai, versículo 16, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. Aqui eu quero parar por um instante. Pode se sentar. Ontem vocês aprenderam, vocês ouviram sobre quando Deus tira alguém do pasto. Quando Deus tira alguém, e aprendeu como Deus faz isso. Hoje nós estamos no intermediário entre o pasto e o trono. E eu gostaria de, antes de falar sobre o que eu quero falar, eu gostaria que você entendesse que nós vivemos numa democracia, numa república, e nós entendemos bem o que é um palácio, o que é ter um rei ou uma rainha. Talvez vocês tenham visto no noticiário esses dias que um rei lá da Espanha, ele abdicou do trono em favor do seu filho. E já tem uma pesquisa lá que diz que o povo quer continuar tendo rei, apesar de muitos não serem a favor, mas muitos querem continuar tendo rei. Quando você chega num palácio, eu já estive em alguns, é diferente de você chegar num lugar. Vou mostrar a você. Quando eu cheguei aqui, o irmão Adriano fez questão de me passar por aquela porta. Estava um louvor maravilhoso, e cada irmão que passava por onde eu passava me cumprimentava. E ele me trouxe até aqui a ponta do altar. De uma certa maneira, ele me trouxe até o altar. E do altar até eu pegar esse microfone, seu pastor, sua pastora, passou para mim. Num palácio funciona desse jeito, ninguém pode chegar sozinho. Eu acho que você não entendeu, vou falar de novo. Para você entrar no palácio, você não pode bater e dizer eu quero falar com o rei. Alguém vai anunciar ao rei que você está lá. O mais interessante e o mais importante de você entender, eu estava num determinado palácio, e alguém, a rainha ia vir cumprimentar aqueles que estavam ali, e me disseram: não estenda a mão para ela, deixe ela estender a mão para você. E eu disse: se ela não estender a mão para mim, ela disse: não faça nada, significa que você não é bem-vindo. Outra coisa, não bata no ombro dela, nem a trate com um abraço, você está lidando com uma rainha. E o mais interessante é que quando eu e aquele grupo que estava comigo, uns 6 ou 7 pessoas, foi lida o histórico de cada um que estava ali.
E cada um que tinha aquele histórico, ela estendia a mão. Então, essas mãos já pegaram na mão de uma rainha. Na verdade, mais de uma. E uma coisa importante é quem te coloca no palácio. Porque se você entrar pela porta do sul, você vai ser expulso de lá. Só pode assentar num trono aquele que é convidado para ser assentado naquele trono. Guarde isso. Só pode, você pode repetir comigo, só pode se assentar no trono quem for convidado para se assentar no trono. Se você fizer isso de uma maneira qualquer, você é um usurpador, você se torna alguém maligno. Por isso, da mesma maneira, nós vamos ver quando Jesus chega ao céu, quando ele vai ao céu, o que coloca ele no céu. Pastor, eu vou dizer a você um minuto, que eu sempre quis, não tem a ver com a minha pregação isso, mas eu preciso que você ouça para você entender melhor. Durante anos eu perguntava para Deus, como é que Jesus subiu? Porque Jesus subiu em carne, ele não subiu apenas em espírito. Ele morreu, ficou 3 dias morto, ressuscitou ao 3º dia, e ele sobe em carne. E a minha pergunta, como é que ele sobe? Como é que ele sobe? Eu nunca pensei, você já pensou nisso? Ele era Jesus? Não. Ele morre na cruz como homem, ele ressuscita como homem. Como é que ele sobe? É porque toda oferta sobe. Eu vou falar isso de novo. Toda oferta sobe. E Jesus era o Cordeiro de Deus. Quando ele ressuscita, Deus faz assim, ó. E numa aspirada de Deus ele sobe. Mas Deus vai dizer que ele precisava chegar até o trono. E a Bíblia fala que o que apresentou a ele ao trono não foi um anjo. Eu fico até pensando que os anjos vendo um homem entrar carne e entrar no céu, que não podia. E os anjos não podiam parar Jesus porque ele era oferta. E pela primeira vez na humanidade, da história do ser humano e da história do próprio Deus, entra um homem pela porta da frente do céu. E ele não para na entrada, ele vai na direção do trono. E a Bíblia diz em Hebreus que o que conduz até lá é o seu próprio sangue. O que introduziu Jesus ao Pai não foi só a obra que ele fez, ou o poder que ele tinha, porque quando ele saiu do céu ele era o Verbo. Agora ele é o Cordeiro. Por isso, quando você lê Apocalipse, você nunca vai ver os anjos dizendo Jesus, bendito seja o Messias, mas você sempre vai ver os anjos falando, bendito seja o Cordeiro. E quando Jesus chega ao trono com uma oferta, e o Pai vê, é puro, porque o fato de você dar uma oferta não significa que Deus está aceitando. A Bíblia fala que a minha oferta, que suba como aroma, o quê? Suave e agradável a Deus. A minha oferta, aquela pessoa que está com o coração pesado, não adianta nada. Aquela pessoa que está trocando com Deus, não adianta nada. Porque Deus não fez troca, Ele fez uma substituição. O justo pelo injusto, o santo pelo pecador, para que nós pudéssemos ser como Jesus é hoje. Aplauda o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que o Pai vai dizer, assenta-te, há um convite, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ou seja, chegar ao palácio, chegar ao trono, chegar ao lugar mais santo, você tem que ser introduzido por algo. E para se assentar no trono, você tem que ser o quê? Convidado. Caso contrário, você não vai fazer isso.
E quem é que vai fazer isso? Jesus está dizendo aos discípulos: eu preciso ir, eu preciso ir, eu preciso ir. E os discípulos fica. Jesus disse: eu preciso ir, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Eu estou limitado a um corpo humano, mas quando aquele Consolador, o outro Consolador vier, ele não vai estar limitado a um corpo, ele vai estar em todo aquele que crê. Todo aquele que crê. E ele vai dizer, então vamos ver, que ele vai dizer: quando eu chegar, eu vou pedir ao Pai e Ele vos dará. Ele não diz: o Pai vai pensar no seu caso. Ele diz: o Pai vai, eu vou negociar com o Pai. Não, mas ele vai dizer: eu vou pedir ao Pai que dê a cada um de vocês o mesmo Espírito que está sobre mim, que agora ele venha sobre você, e ele vos dará. O mundo não consegue entender nem aceitar, mas vocês vão conhecer, porque ele já está no vosso meio. E quando o Espírito Santo vem, algo tão maravilhoso, o que acontece? Que Jesus vai dizer aos discípulos: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Ele está falando aqui que o Espírito Santo é como se fosse um dedo apontado. Por isso, ele vai dizer que nós ficaríamos até a volta dele aqui. Nós não ficaríamos um período xoxo, tomando sola, tomando burdoadas de Satanás, a surra do diabo. Pelo contrário, as últimas palavras dele aqui na terra, nós acabamos de ler, e ele falou isso às pressas, porque ele já estava subindo: vocês serão cheios do meu Espírito, do Espírito Santo. Com isso ele desaparece nas nuvens, e anjos aparecem dizendo: o mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês o verão descer. Aleluia! Com a glória do unigênito do Pai. Que essa noite seja marcada por aqueles que tenham entender que o Espírito Santo não é uma força. Ou eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder. Deixa eu dizer, antes de poder, você tem que querer a pessoa do Espírito Santo. Vou falar isso de novo. Alguns vêm para o culto e querem orar, chorar, rolar, cair, mais um monte de coisa. Eu quero te perguntar uma coisa: poder você já sentiu, mas aonde está o Espírito Santo na sua vida? Porque ele foi dado para ficar. E vai falar mais forte ainda. O primeiro versículo que eu li fala o quê? Que ele está aqui como penhor. Que é isso, pastor Joaquim? É isso mesmo. Ele está aqui. Ele foi deixado. Deus, como garantia que Jesus vai voltar. Por que eu sei que Jesus ainda não voltou? Porque o Espírito Santo está em nós. E a Bíblia fala que é esse Espírito que vai nos apresentar ao próprio Jesus. E Jesus vai nos apresentar ao Pai. Me demorar, mas eu preciso que você entenda. Quando você recebe Jesus, Jesus vem morar em seu coração. Mas Jesus não está aqui na terra agora, Ele está à direita do Deus Pai. Ele mora em mim e você através do Espírito Santo. Por isso que o diabo morre de medo de você. Se você não incomodasse, ele não faria nada contra você. Ele faz porque você não incomoda, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que Deus vai te essa vida. Aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. O diabo não tem como fazer mais, mas Deus pode fazer cada dia mais em nós. O diabo em si mesmo é limitado, mas eu estou olhando para homens, mulheres, jovens e crianças que não tem limite algum por causa do poder de Deus que está dentro deles,
você vai lá na caixa e pega uma joia, algo de valor, e eles dão valor por aquilo, e quando você resgata o preço daquilo, você vai lá e pega o penhor. Isso é penhor, penhorado, algo que foi deixado como garantia. A garantia de Jesus vai voltar, e que todas as palavras desse livro vão acontecer. É o próprio Espírito Santo, sabe? Não é o poder apenas em um grito, mas é quando nós temos Ele realmente vivendo dentro de mim, dentro de você. Não é só pelo poder que Ele libera, mas é quando nós ouvimos aquilo, o conselho dEle. Porque há momentos que nós estamos tão desesperados, ou que o mal está nos puxando de uma tal maneira que nós ficamos cegos. É o Espírito Santo que fala: cuidado, não segue esse caminho. É esse Espírito que aconselha você, e é esse Espírito quem te mostra quem é Jesus de verdade. Muitos de nós conhecem Jesus da cruz, mas o Jesus que João viu na ilha de Pátimo, eu estou falando aqui em Apocalipse, a glória dele era tamanha que brilhava mais do que o sol. E aproveitando a deixa do brilho do sol, a Bíblia fala que quando nós estivermos na glória, na Nova Jerusalém, não haverá necessidade de sol, porque Jesus vai ser o nosso sol. Por isso ele é profetizado como o sol da justiça. Aleluia! Glória a Deus! Pastor Joaquim, quem vai me levar ao trono? O Espírito. Sabe por quê? Ele conhece o próprio coração do Pai. A Bíblia fala que ninguém conhece o coração do Pai, senão o próprio Espírito. Diga bem forte: Espírito. 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 E a Bíblia chama do Espírito da verdade. Eu preciso correr aqui, porque há algumas coisas que eu estou pulando aqui para não terminar atrasado. Mas eu preciso que você entenda algo. Eu não vim oferecer, nós não estamos oferecendo a você um poder que vai durar 10 minutos, 15 minutos ou uma noite de sono. Nós estamos oferecendo uma pessoa que vai ficar com você de tal maneira, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha e voltava, vinha e voltava, vinha e voltava. E Davi, o rei Davi, que foi do trono, do passo ao trono, qual é a oração dele quando ele está no trono e ele comete um erro? Ele fala: Senhor, não me afasta da tua presença. Isso é uma oração. E nem retires de mim o teu Espírito Santo. Naquela época, pastor Elvis, não tinha ninguém. Naquela época não havia promessa do Espírito Santo. Então ele vinha e voltava, 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 ele vinha e voltava. Mas desde que Jesus Cristo veio e subindo aos céus, foi aceito por Deus como nossa oferta, ele vai pedir para o Pai: Pai, e eu rogarei ao Pai. Como é que você chama? Fala seu nome alto aí. Joaquim. Ele fala: vai dar o Espírito Santo para você. O Espírito Santo vai sair do lugar que ele está no céu, e ele vai ficar até que eu volte de novo a essa terra. Sabe, nesse momento há um trono vazio no céu, que cada pessoa do Espírito Santo, porque eles estão vivendo hoje no coração, do trono do nosso coração. Jesus é quem fala isso. Ele está no meio de vós. Mas a função do Espírito Santo não está no nosso meio, mas dentro de nós. Por isso que ele fala no início: ele está no meio de vocês, mas quando eu morrer e ressuscitar, ele vai ficar dentro de você. Ele não vai estar coletivo com você, ele vai estar lá dentro de você. É por isso que quando você às vezes está passando por uma noite, uma situação difícil, uma noite mais longa, e você dá lugar ao Espírito Santo falar com você, mais do que a dor que você está passando, mais do que a tristeza que você está vivendo, o Espírito Santo vem com uma voz mansa, mais poderosa, e te levanta. Por isso que nós temos uma nova língua, a linguagem do reino de Deus, que é a língua dos anjos. Na verdade não é a língua dos anjos, é a língua que você é batizado no Espírito Santo, e isso atrai os testemunhos ao Senhor. Mas eu preciso falar com vocês rapidamente eu disse agora sobre você precisa de quem?
Mas ele já foi dado a você. Se ele é dado a você, você tem que deixá-lo ser batizado com esse poder. A palavra batizar é sepultar em. E tudo que é sepultado em alguma coisa, quando se levanta, vem com daquilo que foi sepultado. Quantos batizados nós temos aqui na igreja? Levanta a mão, por favor. Tá. Você foi batizado na água. Quando você levantou, saiu da água, você estava molhado ou seco? Você não entendeu, vou falar de novo. Por isso nós enterramos a carne, vai virar pó. Mas quando no dia da ressurreição aquele pó vai dar conta e a carne vai voltar a existir. Sobre aquilo que você é batizado, sobre aquilo que você é colocado dentro, você sai com o poder daquilo. Então quando você é batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, você levanta cheio dele. Eu vou falar isso de novo. Isso é forte para a tua vida. Quando você é batizado nele, você se levanta nele. Aleluia! Glória a Deus! Se a palavra morte significa separação, interessante, pastor. Ok, pastor? Que as duas palavras mais poderosas que nós temos, santidade e morte, significam a mesma coisa. Morte significa separação e santidade significa separação. Você é separado por você. Vai o corpo para um lado, o espírito para outro, a alma para outro. Na santidade você é separado todinho para Deus. Isso que o diabo não pode tocar. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Eu preciso terminar, mas eu quero mostrar a vocês a importância de se ter o batismo, de se conhecer o batismo com o Espírito Santo. A igreja em Éfeso, uma das igrejas do Oriente, Paulo chegou lá, o apóstolo Paulo, e perguntou, estou falando agora de Atos 16, Paulo pergunta, vocês eram uma igreja que já estava lá há 20 anos, e Paulo falou, olhou para a igreja e perguntou, vocês estão cheios do Espírito Santo? A pergunta foi feita por um apóstolo, vocês estão cheios do Espírito Santo? Eles disseram, não sabemos nem quem é esse homem, quanto mais nós estamos cheios dele. Eles tinham sido evangelizados por Apolo, que era um tremendo de um pregador, a Bíblia fala isso, um homem de Deus, mas que não conhecia o poder do Espírito Santo. Você pode até fundar uma igreja, ensinar uma igreja, mas aquela igreja nunca vai estar viva se o Espírito Santo não estiver nela. Se a igreja nasce pelo sangue, ela só se multiplica no poder do Espírito. Tudo que você põe no Espírito, ele multiplica. Tudo que você põe nele, ele multiplica para você. E Paulo vai dizer, ele vai orar 20 anos depois da igreja ser aberta em Éfeso, na cidade de Éfeso. Ele vai orar, e aquela igreja é cheia do Espírito Santo. E ele vai, durante os próximos anos que vamos passar, vai se tornar a igreja mais importante da Ásia Menor. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Você sabe que Deus deixou penhorado no seu coração, hein? Na verdade, no seu espírito, sabe o que ele deixou penhorado aí? O Espírito dele. Então, para ter o Espírito dele de volta, ele tem que vir até você. A experiência que o apóstolo Paulo, me perdoe, eu não vou ler os versículos aqui, porque senão não vai dar tempo. Mas em Atos 9, vai acontecer algo interessante. Paulo, ele era um judeu praticante. Ele está indo com uma carta até Damasco para levar os cristãos presos.
Ele tinha ódio dos cristãos. E no meio do caminho, ele tem uma visão. Ele cai por terra e os olhos deles se tornam cegos. E ele pergunta para aquela visão que ele tinha, aquela voz de Jesus. A voz de Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tudo é para ti. E ele fala: quem é Senhor? Ele já muda a história. Quando você experimenta o poder de Deus na sua vida, você para de chamar de coisinha bonitinha do Pai para chamar de Senhor da minha vida. Jesus vai falar para Paulo: sou eu, Paulo. E Paulo é levado para a cidade que ele ia ser perseguido. E tinha um homem lá orando. E Deus vai falar para aquele homem: preste atenção nisso. Isso é que chamar a atenção de cada um de vocês. Ele vai olhar. O Espírito vai falar àquele homem: vá agora à rua direita. Ele dá o nome da rua, o endereço, o nome do dono da casa. E você vai encontrar Saulo. Imponha as mãos sobre ele. A Bíblia não fala que a Apolo aconteceu a mesma coisa, porque a palavra para cheio do Espírito no grego, agora não estou falando hebraico, em grego, é completo. Você nunca vai estar completo. Você pode ser rico, ter dinheiro na Suíça, pode ter 3, 4, 5 casas, mansão lá na Flórida, não interessa, você nunca vai estar completo se você não tiver o Espírito Santo dentro de você. A palavra pleno significa cheio, cheio. Quem pode dizer comigo: eu quero ser cheio? Esse cheio é aquele que te completa. Espírito que ele te completa, ele te completa, ele te completa. Você não é uma bênção pela metade, você é uma bênção inteira, porque o Espírito Santo está em você, ele está vindo em você, ele vive na tua vida, sobre a tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Agora preste atenção. Mesmo morando em nós, eu tenho que correr aqui. Eu disse a vocês: Apolo era um pregador. A Bíblia fala que Apolo, que era considerado também um apóstolo, mas ele era um pregador fervoroso, mas ele não tinha todo o entendimento de Deus. Por que é que Paulo, mais da metade do Novo Testamento é escrito por Paulo? Vou fazer essa pergunta para você de novo. Por quê? Porque ele tinha tido uma experiência completa com Deus. Ele vai dizer, quando estavam perseguindo ele: é melhor que eu não estivesse aqui. Para mim morrer era lucro, porque eu estou completo. Dá só mais um minuto para falar uma coisa que não estava no script. Quando o ladrão da cruz vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. A cruz arrebentava a pessoa por fora e por dentro. A expressão lembra-te de mim também significa: me ajunta de novo. Olha quantas vezes nós estamos perdidos. Só Jesus pode dar o Espírito Santo. E o Espírito Santo só pode vir sobre você quando você recebe primeiro a Jesus. Não é você que vai convencer o pecador. Deus só pediu emprestado a sua boca e a sua voz. Mas quando você estiver falando, o poder que vai tocar no coração daquela pessoa é o poder do Espírito Santo. Por isso você não precisa ir com grandes teorias, com grandes monografias ou teoria para você provar. Você precisa do que? Da unção do Espírito. Deixa eu contar rapidamente 3 coisas que eu estou terminando sobre Paulo.